foi fundada em 2013, o objetivo da OnePlus era bater nas empresas que vendiam caro os seus aparelhos mais poderosos, e os seus celulares tinham a alcunha de matadores de flagship. Porém, a empresa cresceu, ficou mais famosa e um dos seus atuais topos de linha, o OnePlus 8 Pro, é excelente, mas cobra bem caro por isso. Outro que costuma ter essa descrição é o iPhone 11 Pro Max. Que tal colocar eles dois lado a lado para ver quem está valendo mais o valor alto que eles cobram? Confira nosso comparativo aqui no tudocelular.com. São dois aparelhos que no geral não ousam muito nas curvas e linhas. O iPhone 11 Pro Max insiste com um enorme notch na tela, borda plana e corpo com traseira reta, junto com um chamativo módulo quadrado com 3 câmeras. O OnePlus 8 Pro faz lembrar antigas gerações da marca. Traseira um pouquinho mais curva, módulo de câmera comprido e centralizado, modernizado pelo notch no canto superior da tela. Os dois têm acabamento fosco e proteção IP68. No corpo, ambos são em vidro Gorilla Glass, e enquanto o OnePlus tem uma moldura de alumínio, o iPhone é feito em aço inoxidável. No tamanho, o iPhone 11 Pro Max acaba sendo menor em quase tudo, menos no peso. E mesmo não tendo slot para cartão de memória, o OnePlus 8 Pro se sai melhor por ser dual SIM, enquanto que o 11 Pro Max só tem espaço para um chip. Na biometria, temos uma abaixo da tela no OnePlus, que é boa, mas não muito rápida, e uma facial no iPhone, que é rápida, mas nem sempre prática. Por fim, eles ainda têm de diferente a conexão física, que é a proprietária Lightning no iPhone 11 Pro Max e uma USB-C mais popular no OnePlus 8 Pro. Ficamos com um empate meio confuso aqui. Para os que criticam que a gente sempre dá mais valor à tela do iPhone do que vocês acreditam que a gente tem que dar, hoje é o dia de vocês. A diferença de tamanho é pouca, com 6 polegadas e meia para o iPhone e 6,78 polegadas no OnePlus, que também tem o maior aproveitamento tela-corpo por ter as bordinhas um pouquinho mais curvas. A resolução do OnePlus 8 Pro, WQHD+, é melhor do que a do iPhone 11 Pro Max, que é QHD+. A tecnologia é OLED em ambos, mas no Apple é a Super Retina XDR e no OnePlus é Fluid AMOLED. Essa última tem esse nome Fluid por ter uma taxa de atualização de 120 Hz, uma vantagem enorme sobre o seu rival. E se a proteção em ambos é Gorilla Glass e há suporte HDR nos dois também, o OnePlus também sai na frente por ter um brilho muito forte de tela, um dos mais fortes do mercado atualmente. O brilho do iPhone é muito bom também, mas ele não é páreo para os últimos lançamentos desse ano. Vamos esperar aí o iPhone 12. O celular da Apple ainda tem resposta de tela 120 Hz, o que ajuda em jogos, mas não será nem de longe tão fluido. O OnePlus ainda permite usar a maior taxa de atualização na sua resolução de tela máxima, uma coisa que nem a Samsung permite. Então os dois têm uma calibração decente e o ponto fica com o OnePlus 8 Pro. Em som, os dois não vão decepcionar, ao menos no áudio externo, que é estéreo. Esse áudio é bem equilibrado nos dois, com graves decentes, sendo bem alto no OnePlus e muito bem distribuído no iPhone. Nos fones nós temos diferenças grandes, né, já que a diferença principal é que não vem nenhum fone na caixa do OnePlus 8 Pro. O que vem na caixa da Apple, eles são simples, mas são bons e podem ser usados sem problemas, mesmo não sendo P2. Por outro lado, o smartphone chinês conta com o protocolo aptX HD para áudio sem fio, mas não aceita fones USB-C e também não manda adaptador P2 na caixa. Nós ficamos com outro empate aqui. São dois sistemas diferentes nos nossos competidores, Android e iOS, mas os dois primam pela simplicidade. Ambos os aparelhos estão na última versão de seus sistemas e enquanto o iPhone ainda deve ver aí pelo menos mais uns 4 anos de atualização, o OnePlus costuma dar 3. É difícil a gente falar em usabilidade, uma vez que cada sistema oferece vantagens e desvantagens de acordo com o usuário e são realmente cheios de recursos. A Apple está indo na contramão do que ela fazia e o seu iOS 14 permite que o usuário personalize mais o seu aparelho. Já o OnePlus tem um sistema mais próximo do que o Google idealiza e tem menos funções, sendo um Android mais fluido. Nas conexões, os dois trazem o Wi-Fi 6, GPS e NFC, mas Bluetooth 5.1 do OnePlus 8 Pro é mais atual do que o 5.0 do iPhone 11 Pro Max. Empatamos novamente aqui. O mais novo Snapdragon 865 com 8 GB de RAM do OnePlus 8 Pro concorre aqui com o Apple A13 Bionic do ano passado e 4 GB de RAM. O chinês ainda tem uma versão com mais RAM e o dobro dos 128 GB de armazenamento, enquanto que o iPhone vai de 64 GB a 512 GB de armazenamento. Mas o que a gente pode dizer a respeito da velocidade aqui? Lembrando que eles passaram por versões diferentes do AnTuTu, o processador mais recente do OnePlus 8 Pro é 28% mais veloz nos benchmarks. Já nos nossos testes padronizados de abertura de apps, o iPhone 11 Pro Max, mesmo mais antigo, ainda se sai 6 segundos mais rápido do que o OnePlus 8 Pro, pouco mais de 16%, mostrando, né, que o processador ser intimamente relacionado com o sistema faz diferença. Em jogos, nós temos uma superioridade do OnePlus 8 Pro, porque embora ele renda tão bem nos títulos mais variados quanto o celular da Apple, traz tela de 120 Hz que permite que alguns jogos rodem até a 120 FPS. Isso aumenta a fluidez e melhora a precisão em alguns casos, então o desempenho também termina em empate.
Os aparelhos da Apple performam cada vez melhor em bateria, mas de cara é difícil pensar que 3.969 mAh possam competir com os 4.510 mAh do OnePlus. Porém, o rendimento de 22 horas e meia do OnePlus 8 Pro é ultrapassado pelas quase 25 horas do Pro Max, mais uma vez mostrando a integração do sistema com hardware, embora, claro, o Apple não tenha uma tela de 120 Hz. E mesmo com bateria maior, o OnePlus vai melhor na recarga, com 1 hora e 10 minutos contra 1 hora a mais no Apple. E isso é porque na caixa do OnePlus 8 Pro nós temos um carregador generoso de 30 watts, que é bem melhor do que o de 18 watts do iPhone 11 Pro Max. Os dois recarregam sem fio, mas vai ser mais rápido no OnePlus, que também traz a recarga reversa. E chega outro empate para o nosso comparativo. De cara, o módulo com 4 câmeras do OnePlus 8 Pro parece bem superior ao módulo triplo do iPhone. Mas será que isso bate a qualidade do aparelho da Apple? Nesse iPhone 11 Pro Max nós temos uma wide principal de 12 megapixels com abertura 1.8, PDAF estabilização óptica, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF, estabilização óptica e zoom óptico de 2 vezes, uma outra wide de 12 megapixels. No OnePlus 8 Pro, nós temos uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 e PDAF omnidirecional, foco laser e estabilização óptica, uma telefoto de 8 megapixels com PDAF, estabilização óptica e zoom óptico de 3 vezes, uma ultra wide de 48 megapixels com PDAF e um filtro de cor de 5 megapixels. A OnePlus tem mais megapixels e esse sensor extra aí, que apesar de trazer cores mais intensas para as fotos, foi envolvido numa polêmica. Não sei se você ouviu falar, mas esse sensor fazia fotos estilo raio-x em tecidos e plástico, e aí a OnePlus teve que limar essa função. Na lente principal, o iPhone deixa entrar mais luz, mas o alcance dinâmico é inferior ao do OnePlus e o céu acaba estourando mais vezes. O HDR do OnePlus, aliás, é um dos melhores atualmente. O chinês traz cores mais intensas e os dois têm bons detalhes. Na ultra-wide, o iPhone tem menos ruídos, engloba um ângulo maior na imagem e traz mais detalhes, sendo mais parecida com a lente principal, mas o céu ainda estoura mais. Em macro é difícil dizer, nenhum dos dois é muito bom, mas o OnePlus traz mais detalhes, pior recorte e cores estouradas. Na telefoto, o iPhone captura mais luz e trouxe cenas mais detalhadas de fundo e mais nitidez, embora tanto ele quanto o OnePlus sejam ruins para detalhes de pessoas nessa lente. Já o zoom é uma porcaria nos dois, há modelos melhores, mas o OnePlus se sai ligeiramente menos pior. Por fim, em baixa luz, o iPhone consegue captar mais detalhes e é claramente melhor, enquanto o OnePlus deixa a luz demais entrar e estoura algumas coisas na imagem. Porém, quando é o modo noturno que está sendo utilizado, o OnePlus parece ter conseguido ir melhor, mostrando mais detalhes, sendo superiores e com mais controle. Parece então que nós temos um ótimo competidor para o iPhone, porque o ponto fica com o OnePlus 8 Pro. Já em vídeos, ainda é difícil superar a Apple, que ainda tem no iPhone 11 Pro Max uma das melhores câmeras de vídeo da atualidade, junto com o Samsung de topo de linha. Aqui, os dois filmam em até 4K a 60 fps e em Full HD fazem 240 fps. Eles também contam com estabilização óptica e o OnePlus ainda tem a eletrônica, e os dois são muito bons nisso. A qualidade do vídeo no iPhone é superior, com foco mais rápido e um áudio captado mais claro. Ponto para o iPhone 11 Pro Max. Na frente nós temos um sensor de 12 megapixels e abertura 2.2 no iPhone e 16 megapixels com abertura 2.5 para o OnePlus. O aparelho da Apple tem o extra de ter um sensor de profundidade para o reconhecimento facial e, por causa desse sensor extra e melhor abertura, o iPhone tem o melhor modo retrato, que desfoca melhor e mantém mais detalhes. Nas fotos noturnas, o iPhone tem menos ruído porque empastela mais, entra menos luz, é mais escuro, mas tem mais detalhes. No vídeo, o OnePlus faz boas filmagens, mas que chegam a apenas Full HD contra 4K do iPhone, que ainda chega a 120 fps nessa câmera frontal. Então o ponto final das fotos acaba ficando com o 11 Pro Max. Pela fama da OnePlus, você já chega aqui, pensando que a fabricante chinesa vai arrasar, certo? Mas nós temos más notícias. É verdade que o 11 Pro Max chegou aqui por R$ 7.600, enquanto que o OnePlus 8 Pro, lançado só lá fora, saiu por $900, ou pouco menos de R$ 5.100. Porém, por ser mais antigo, o iPhone caiu um pouco de preço e pode ser encontrado já por R$ 6.850. Já o 8 Pro é um lançamento e se você resolver importar ele, pode ter que arcar com 60% de imposto, que deixa ele custando R$ 7.600, mais caro do que o iPhone quando ele foi lançado aqui. O iPhone ainda deve cair de preço, mas muito mais devagar. O OnePlus deve ver uma queda maior, mas com o dólar do jeito que tá, a gente não vai ver esse preço menor por aqui. Chegamos então ao dia em que estamos dizendo que o iPhone 11 Pro Max é um melhor custo-benefício e fica com um ponto. E o resultado final foi quase um empate, foi por muito pouco. O OnePlus 8 Pro tá bem mais caro do que no começo da sua carreira, a carreira da empresa, mas evoluiu a ponto de encostar em uma das melhores empresas de tecnologia no mundo. Enquanto o iPhone tem melhores vídeos e selfies, bateria mais duradoura e desempenho melhor no dia a dia, o OnePlus tem recarga mais rápida, tela de 120 Hz, que ajuda nos jogos, e se sai melhor em câmera e também compete no número de atualizações de sistema. Pelo custo-benefício, nós
nós recomendamos o iPhone 11 Pro Max. Mas se você curte muito o OnePlus, não se importa de gastar mais, acha que não vai ser taxado e já está acostumado com o Android, pode ir no 8 Pro que você não vai perder em nada. Mas e aí, e você fica com qual deles? É hashtag Team iPhone ou hashtag Team OnePlus? Comenta com a gente aqui embaixo que a gente quer saber. E fica de olho nas melhores ofertas para eles usando os links que nós deixamos aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima.